capítulo de número 5. Nós vamos ler dos versos de número 21 ao 26. Mateus 5, do 21 ao 26. A epígrafe desse texto é: Jesus completa o que foi dito aos antigos. Essa epígrafe ela não corresponde à realidade do que Cristo vai falar a partir de agora no Sermão do Monte, até o final do capítulo 6, do capítulo 5. Na verdade, a epígrafe correta aí seria: Jesus traz a verdadeira interpretação do que foi dito pelos antigos. Aí tem aos antigos, mas é pelos antigos. Muito bem, verso de número 21. Ouvistes que foi dito aos antigos: não matarás, e quem matar estará sujeito a julgamento. Eu, porém, vos digo que todo aquele que sem motivo se irá contra seu irmão estará sujeito a julgamento. E quem proferir um insulto a seu irmão estará sujeito a julgamento do tribunal. E quem lhe chamar tolo, em algumas traduções tem raca, estará sujeito ao inferno de fogo. Se, pois, ao trazeres ao altar a tua oferta, ali te lembrares de que teu irmão tem alguma coisa contra ti, deixa perante o altar a tua oferta, vai primeiro reconciliar-te com teu irmão, e então, voltando, faze a tua oferta. Entra em acordo sem demora com o teu adversário, enquanto estás com ele a caminho, para que o adversário não te entregue ao juiz, o juiz ao oficial de justiça, e sejas recolhido à prisão. Em verdade te digo que não sairás dali enquanto não pagares o último centavo. Vamos orar. Querido e eterno Pai, te dou graças ao Senhor por tuas misericórdias e bondade, por estarmos reunidos como teu povo, como tua igreja, hoje à noite aqui neste lugar, neste santuário. Rogo, Senhor, que a tua bênção e o teu amor repouse sobre as nossas vidas, e que assim a tua palavra, Senhor, nos instrua, nos ensine naquilo em que precisamos ser ensinados hoje à noite. É o que eu te peço e rogo por tua graça e bondade sobre a vida de cada irmão que está aqui hoje à noite, e sobre a vida daqueles que estarão escutando em suas casas por meio da internet. Então, em nome de Jesus eu te agradeço, e todos nós digamos amém. Amém. As palavras do nosso Senhor nesse texto significam que ele chegou agora ao outro lado da ponte. Até o versículo 16, ele esteve descrevendo o cristão, o que é um homem crente, uma mulher crente. Todo o conceito do que significa ser um cristão no Sermão do Monte, você vai encontrar dos versos de número 1 ao verso de número 16. Nos versos 17 ao verso 20, nós temos uma espécie de ponte, uma preparação sobre o valor da lei e dos profetas, a fim de que entendamos tudo o que ele vai dizer de agora em diante. Então, atravessamos a ponte, do verso 17 ao verso 20, e chegamos então do outro lado. Nesse outro lado da ponte, Cristo nos leva agora a pisar o chão da prática cristã, ou seja, é onde o cristão encontra o como, a maneira, a forma que ele deve viver diante de Deus. O que ocorre, meus irmãos, é que na época de nosso Senhor,
a lei era ensinada. Mas não era ensinada com a devida profundidade que se esperava que ela tivesse. Os filhos de Israel passaram 70 anos no cativeiro babilônico. Quando eles voltaram desse cativeiro, eles não falavam mais o hebraico, eles falavam agora o aramaico. E a lei de Moisés estava escrita em hebraico. Daí a necessidade de se ter intérpretes da lei que conhecessem o hebraico, o que no caso, à época, eram os escribas e fariseus. Qual era o problema de termos os escribas e fariseus como os intérpretes da lei? O problema é que eles interpretavam e entregavam ao povo somente o que lhes era conveniente. Deixa eu ilustrar isso que eu estou dizendo para vocês com o que aconteceu há não muito tempo atrás aqui no Brasil. Aqui no Brasil, há não muito tempo atrás, as missas católicas eram realizadas em latim. Acredito que alguns de vocês ainda pegam ainda essas missas aqui no Brasil. Só um grupo seleto sabia o que estava acontecendo, ou seja, só o sacerdote, o padre, né, que ele rezava a missa em latim e ainda de costa para o povo e de frente para o altar. Muito bem. Era isso que os mestres da lei estavam fazendo. Ensinavam a lei, mas não na devida extensão e profundidade que cabia o ensino escriturístico. O ensino dos escribas e fariseus fazia deles culpados de ensinar a letra da lei, mas abafar o espírito da lei. Então, vamos voltar para o nosso texto, verso de número 21. Olha como Jesus começa a sua argumentação. Ouvistes que foi dito aos antigos. Se a sua Bíblia tem aos antigos, grife essa palavrinha aos e escreva logo em cima, ou sobrescreva, pelos antigos. Pelos antigos. Ouviste o que foi dito pelos antigos? O que isso significa? Os antigos a quem Jesus se refere aqui não é Moisés, nem os profetas, mas os mestres da lei que restringiam a aplicação do sexto mandamento apenas ao ato de homicídio literal. O que é que eles diziam? Não matarás. Acabou aí. E quem matar estará sujeito a julgamento. Acabou aí. Era apenas isso que eles falavam. Se tão somente eles pudessem não ser culpados disso, eles já se consideravam justos. Então, por serem homens preocupados com as externalidades, com a fachada religiosa, com a fachada espiritual, eles não se preocupavam com o espírito da lei, eles se preocupavam apenas com a letra da lei, até onde ela ia e se limitava. Eles deixavam de lado o propósito da lei, o objetivo da lei. Eles nunca tocavam a raiz do ensino, eles ficavam sempre podando as folhas, mas eles nunca iam na raiz, nunca chegavam ao real propósito da lei, que é o de nos colocar num relacionamento correto com Deus. Portanto, Jesus vem e discorda veementemente deles. E Jesus traz ao povo o verdadeiro sentido do sexto mandamento. Esse mandamento, não matarás, é o sexto mandamento lá da lei de Moisés.
Veja como é que Jesus diz para eles. Veja só, versículos número 22. Eu, porém, vos digo que todo aquele que sem motivo se irá contra seu irmão estará sujeito a julgamento, e quem proferir um insulto a seu irmão estará sujeito a julgamento do tribunal, e quem lhe chamar tolo estará sujeito ao inferno de fogo. Veja como Jesus rebate os argumentos, o ensino dos fariseus. Eu, porém, vos digo. Preste atenção nisso aqui. Irmãos, em nossa leitura das Escrituras, nós nunca devemos passar feito tratores desgovernados por cima dos textos bíblicos, sem analisar os termos, entendê-los, compreendê-los e assim aplicá-los à nossa vida. Eu digo isso por quê? Porque os termos de nosso Senhor, eu porém vos digo, tem um peso gigantesco diante de tudo que ele vai falar e nos apresentar daqui para frente. Quando ele diz, eu porém vos digo, ele assume a autoridade como mestre, não para trazer uma nova lei, porque ele disse que não veio revogar a lei, veio cumprir, mas sim para trazer o verdadeiro entendimento das Escrituras. Jesus assume a sua autoridade como o Deus que deu a lei a Moisés. Logo, ele tem a interpretação correta, não os fariseus, não os escribas. Jesus não era um mero expositor ou um mero professor da lei. Ele era o Deus Filho em forma humana, falando da vontade divina aos homens. Jesus estava então assumindo a sua autoridade. Veja comigo, por favor, rapidinho. Fique aí com o dedo marcando Mateus 5 e vá para Mateus 7. Veja os dois últimos versículos do Sermão do Monte. Olha o que as multidões falavam a respeito de Jesus. Versos 28 e 29. Quando Jesus acabou de proferir estas palavras, todo o Sermão do Monte, olha só, estavam as multidões maravilhadas da sua doutrina, porque ele as ensinava como quem tem autoridade e não como os escribas. Jesus estabelece a sua autoridade como Deus, como pregador, como mestre que ensina verdadeiramente a lei. Muitas são as passagens do Novo Testamento que atestam a autoridade de Cristo como o verdadeiro intérprete da lei. E aqui, meus irmãos, no capítulo 5 de Mateus, ele passa a falar com autoridade de quem tem a verdadeira interpretação da lei. Para quê? Para nos proporcionar o modo correto de se viver para Deus, o modo certo, o modo digno de se caminhar, de se conduzir, de se portar diante de Deus e poder cumprir aquilo que ele disse no versículo 20 do capítulo 5, que se a nossa justiça não exceder em muito a dos escribas e fariseus, nós não podemos entrar no reino dos céus. Nós explicamos isso no domingo passado. Então surge a pergunta: o que Jesus quer nos ensinar com autoridade para que a gente viva do modo correto com Deus? Muito bem. Em primeiro lugar, diante do texto que nós temos aqui em mãos, a primeira coisa que Jesus nos ensina aqui é que matar alguém em nosso coração é tão terrível aos olhos de Deus quanto matar uma pessoa literalmente. Jesus começa a nos ensinar aqui que matar, assassinar uma pessoa dentro do nosso coração é tão terrível aos olhos de Deus quanto matar aquela pessoa de fato, literalmente.
Porque veja o contraste que ele dá. Volte comigo para Mateus 5. Ouviste que foi dito pelos antigos, verso 21, não matarás, e quem matar estará sujeito a julgamento. Aí ele vai e contesta: eu, porém, vos digo que todo aquele que sem motivo se irá contra seu irmão estará sujeito a julgamento, e quem proferir um insulto a seu irmão estará sujeito a julgamento do tribunal, e quem lhe chamar tolo estará sujeito ao inferno de fogo. Observe, Jesus inicia dizendo que todo e qualquer dos seus discípulos que se irá sem motivo contra seu irmão, ou seja, forem tomados de um espírito de vingança, de ira injusta, de ira maliciosa, de ira de orgulho, de ira de inveja, estará sujeito a julgamento. E se esse discípulo, tomado por essa ira, levado por essa ira, insultar o irmão, menosprezar o irmão, o chamando de tolo, poucas pessoas aqui têm essa tradução, eu acredito, mas em algumas traduções vem a palavra raca. Veja se a sua Bíblia tem essa palavra raca. Essa é a palavra correta aí. Estará sujeito ao tribunal, mas principalmente ao fogo do inferno. Em algumas traduções não vem essa palavra raca, como é o caso da minha que eu estou usando aqui. A palavra raca é uma palavra aramaica que significa um insulto moral e religioso terrível a se fazer a qualquer pessoa. É tratar aquela pessoa como uma indigna. Você é uma indigna, você é um estúpido, você é um cabeça oca, um rebelde, um renegado, um apóstata. É isso que significa essa palavra raca. Porque essa palavra tolo, certo? Ela não corresponde à intensidade do insulto. Ela não corresponde, principalmente na língua portuguesa. Pois bem, Jesus está nos dizendo que ao agir dessa forma, matando alguém em nosso coração, esse fato tem o mesmo peso diante de Deus que cometer um homicídio literalmente. Nós bem sabemos que há diferenças de ira e ira. Há ira justa, há ira santa, né? Deus se ira, e a ira de Deus é santa. Jesus se irou, e a ira de Jesus foi uma ira santa. Ele expulsou os cambistas do templo, ele se irou de tal forma que expulsou os vendedores do templo, mas a sua ira foi uma ira santa. Por que santa? Porque ela é contra o pecado, ela é contra o mal, ela é contra a descrença, a injustiça. É uma ira motivada. Entretanto, Cristo está nos dizendo que quem odiar, nutrir ressentimento, alimentar sentimento de mágoa, rancor, cólera, desprezo por alguém, principalmente por nossos irmãos da fé, sem motivo, é o mesmo que cometeu homicídio. Isso é radical. Abra sua Bíblia comigo em 1 João capítulo 3, rapidinho. Coloque o dedo aí no livro de Mateus e vá para a primeira carta de João. Antes de Apocalipse, você volta um pouquinho, você vai encontrar 1 João. 1 João capítulo de número 3, versículo de número 15. João 3,15 diz assim a palavra de Deus: todo aquele que odeia a seu irmão é assassino. Ora, vós sabeis que todo assassino não tem vida eterna permanente em si.
aquele que odeia seu irmão é assassino. Por que os fariseus não se aprofundavam na interpretação da lei? Porque eles se sentiam confortáveis em não cometer homicídio de fato. Por isso que eles não se aprofundavam. Eles se sentiam confortáveis aí. Olha, eu não mato ninguém, então não matarás não me alcança, não me pega. Aquele mandamento não é para mim, porque eu não mato ninguém. O problema é que eles viviam matando as pessoas no seu íntimo. Eles viviam matando as pessoas no seu coração. Eles assassinaram primeiro nosso Senhor em seus corações. Depois o mandaram à cruz. Caim matou Abel primeiro no seu coração. Depois foi e matou seu irmão. Saul matou Davi em seu coração e por várias vezes tentou tirar a vida de Davi. José, os irmãos de José, mataram José no coração deles. Mataram, ao ponto de jogar ele dentro de um poço e depois vender para os ismaelitas e apresentar as vestes deles ao pai dizendo: está morto. Judas já tinha matado Cristo em seu coração para depois traí-lo. É como disse John Stott: nossos pensamentos, nossos olhares e palavras indicam muitas vezes o que nós não nos atrevemos a dizer. Gostaria que morresse. Eu pergunto: quantas esposas já não disse com o marido lá no coração: ah, se morresse logo? Quantos maridos não disseram isso com a esposa dentro do coração: ah, se eu ficasse viúvo logo? Quantos filhos já não mataram os pais em seus corações? Quantos empregados já não mataram seus patrões no coração, seus chefes? Quantas ovelhas já não mataram seus pastores no coração? Quantos de nós, irmãos, não somos culpados de matar alguém dentro do nosso coração? Quantos de nós já não assassinamos alguém no nosso coração, tentando abalar a reputação daquela outra pessoa, só porque nós não temos o mesmo sucesso que ela tem no casamento, na família, no negócio, no ministério, na vida com Deus? Quantas vezes não matamos alguém no coração, desejando ver que ela caia? Quantas vezes não matamos alguém em nossas rodas de fofoca, de fuxico? Daí o cuidado que nós devemos ter com o nosso coração. Ele é enganoso e dele sai tudo que não presta. É nele que nos tornamos culpados de homicídios diante de Deus. É no nosso coração. Abra sua Bíblia comigo em Lucas capítulo 16. Olha o que Jesus disse aos fariseus. Lucas 16. Versículo de número 15. Mas Jesus lhes disse: vós sois o que vos justificais a vós mesmos diante dos homens, mas Deus conhece o vosso coração, pois aquilo que é elevado entre os homens é abominação diante de Deus. Vocês mesmos se justificam diante dos homens, mas Deus conhece os corações de vocês. E sabe o que é que Deus
conhece que está lá dentro do nosso coração. Vamos para Marcos capítulo 7. Olha o que Jesus disse. Marcos capítulo 7, versículos número 21. Porque de dentro do coração dos homens é que procedem os maus desígnios, a prostituição, os furtos, os homicídios, os adultérios, a avareza, as malícias, o dolo, a lascívia, a inveja, a blasfêmia, a soberba, a loucura. Ora, todos estes males vêm de dentro e contaminam o homem. Algumas pessoas costumam tomar carona na filosofia dos fariseus. Eu não bebo, eu não fumo, eu não vivo em farra, não traio meu marido, não traio minha esposa, então está tudo bem comigo. O que me impede de ir para o céu? Meras externalidades, lento engano. Esse texto de Marcos capítulo 7 é a prova de que não dá para esconder a origem de todos os nossos problemas diante de Deus, porque todos os nossos problemas diante de Deus não está meramente naquilo que os homens veem em nós, mas está naquilo em que Deus vê em nós. Você pode até não matar literalmente alguém, mas com certeza já assassinou alguém em seu coração. Você pode até não ser levado a um tribunal humano para responder por homicídio, mas eu tenho certeza que se você for levado diante do tribunal de Deus agora, lá está um homicídio para você responder em seu coração. Lá no tribunal de Deus, muitos de nós somos absolutamente culpados. Alguém pode interpelar hoje à noite dizendo o seguinte: mas pregador, o que dizer daquele texto quando Paulo diz: irai-vos e não pequeis? A resposta é a seguinte, aquele texto está em Efésios 4:26. A nossa ira, ela deve separar o pecado do pecador. A nossa ira, certo? Deve separar a atitude do sujeito. Deve separar o ato do ator. Espero que os irmãos compreendam isso. Uma coisa é eu condenar o indivíduo, outra coisa é eu condenar o ato que ele cometeu. Como humano, eu não posso condenar ninguém no sentido em que Deus condena. Eu não posso. O que eu tenho que fazer é separar o pecado do pecador, porque eu também peco, porque eu também ajo com maldade. O Dr. Martin Lloyd Jones deu uma resposta maravilhosa sobre essa pergunta. Ele disse: a nossa ira deve dirigir-se contra o pecado, jamais nos devemos encolerizar com o pecador, mas antes sentir tristeza e compaixão por ele. Sentir tristeza e compaixão pelo pecador, ou seja, odeio o pecado, mas não odeio o pecador, porque como pecador, como homem, como sujeito, você não é melhor do que ele. Então, meus irmãos, se nós fizermos isso, ficará mais fácil aplicar em nossas vidas a segunda lição que nós podemos aprender nesse texto. Em segundo lugar, que nós podemos aprender no texto de Mateus 5 hoje à noite: não permita que o ódio do seu coração atrapalhe a sua adoração a Deus. Não permita que o ódio no seu coração atrapalhe
o seu culto a Deus. Onde é que a gente vê isso? Vamos voltar para Mateus 5, por favor. Mateus capítulo 5, versos de número 23 e 24. Se pois, sempre que você vê essa palavrinha pois, ela é uma espécie de conclusão lógica do que estava sendo dito antes. Então Jesus segue: se pois, ao trazeres ao altar a tua oferta, ali te lembrares de que teu irmão tem alguma coisa contra ti, deixa perante o altar a tua oferta, vai primeiro reconciliar-te com teu irmão, e então voltando, faze a tua oferta. Ouça, Jesus usa um exemplo de seu tempo, onde as pessoas elas frequentavam o templo e sacrificavam no templo. Levava o carneiro, o bode, a rolinha, enfim, suas ofertas para o templo. A atitude que aquele homem que estava indo ao templo, ou que estava já no templo, tinha de tomar, ao lembrar que alguém tinha algo contra ele, era a de deixar sua oferta ali, ir primeiro se reconciliar com a pessoa, e depois voltar e adorar. Vamos contextualizar. É como você vir domingo à noite para um culto, e estando no culto, você lembra que alguém tem algo contra você, por uma atitude injusta de sua parte. Pode ser. Então você sai do culto, vai se reconciliar com aquela pessoa, depois você volta e presta o seu culto a Deus. Esse é o ensinamento. Isso por quê? Porque você sabe que Deus não recebe a adoração de um coração cheio de ódio. Deus não recebe a adoração de um coração cheio de ressentimento, de rancor, de amargura, de ira, de inveja, de orgulho. Deus não recebe. Este é um ponto positivo da questão, irmãos. Aliás, eu diria que é o ponto positivo. É que o cristão, aquele que nasceu de novo, ele não apenas se ressente de ter alguém contra ele. Isso não é o suficiente para doer nele. O que mais dói nele é que ele sabe que a adoração dele ao Senhor está interrompida enquanto ele não se reconciliar com o seu irmão. Então ele não se olvida, ele não se nega de pedir perdão, de perdoar, de abraçar, de fazer o que for necessário, a fim de que seu relacionamento com Deus não seja prejudicado. O cristão, ouça isso, não é alguém que vive no piloto automático. Quem vivia no piloto automático da religião eram os fariseus. Para eles, não tinha essa de estar pedindo perdão a ninguém. Eles não mataram ninguém, eles ficavam nisso. Eu não matei ninguém. Mas Jesus está dizendo não. Se você chegou ao ponto de matar alguém no seu coração, antes de você prestar a sua oferta, você tem que se reconciliar com aquela pessoa. O cristão é alguém que tem um coração, e o estado em que se encontra esse coração é o que lhe garante um relacionamento cada vez mais íntimo, intenso, presente com o Senhor. Foi por isso que o salmista orou dizendo no Salmo 66, versículo 18: se eu no coração contemplar a vaidade, o Senhor não me teria ouvido. Se eu tivesse com um coração cheio de vaidade, o Senhor não tinha escutado a minha oração. É isso que ele está querendo dizer. Quando Pedro escreve a sua primeira carta, tratando sobre como a esposa e o marido devem se comportar, ele diz algo bem objetivo quanto a essa questão de coração em paz
e adoração diante de Deus, e oração. Abra sua Bíblia comigo na primeira carta de Pedro, capítulo 3. Primeira carta de Pedro, capítulo número 3. Se você achar Hebreus, aí você vai Hebreus, Tiago, primeira carta de Pedro. Ele tinha falado sobre as mulheres, sobre a vida da mulher cristã no lar, postura dela, referente a seu marido, referente a Deus, referente a seus adornos, etc. E quando ele chega no versículo de número 7 do capítulo 3, Pedro diz assim: maridos, vós igualmente vivei a vida comum do lar, com discernimento, e tendo consideração para com a vossa mulher como parte mais frágil, tratai-a com dignidade. Agora veja o final, o que ele diz: porque sois juntamente herdeiros da mesma graça de vida, para que não se interrompam as vossas orações. Veja, Pedro deixa muito claro que os cônjuges estão unidos não apenas pelo laço matrimonial, mas porque ambos são irmãos em Cristo. Irmãos. Ele está falando de um casal onde ambos são crentes, ambos são nascidos de novo, ambos são herdeiros da mesma graça, e que se eles não tiverem paz um com o outro, as orações diante de Deus ficam prejudicadas, interrompidas. Pois bem, antes de você adorar o Senhor, você deve consultar o seu coração e ver com quem você precisa se reconciliar. Jesus é claro quando diz: vai primeiro reconciliar-te com teu irmão. Vai primeiro. Não levante as mãos aos céus. Não abra sua boca para cantar. Não grite glória e aleluia. Não pule. Não faça nada num culto até que você se reconcilie com o seu irmão. Aí você vem, traz a sua oferta, traz seu coração, traz sua adoração, traz seu cântico, traz seu louvor e adora. Se você que está me ouvindo hoje der a devida importância à palavra que está sendo pregada aqui, der a devida importância à adoração ao Senhor, você lutará contra qualquer obstáculo que o impeça de adorar ao Senhor livremente. Você lutará de verdade. Foi por isso que, citando mais uma vez Martin Lloyd Jones, ele disse: aos olhos de Deus não há qualquer valor em um ato de adoração se eu estiver nutrindo algum pecado do qual eu tenha consciência. Se eu estiver nutrindo algum pecado, ou seja, lá no meu coração, eu matei fulano no meu coração e até então não me reconciliei com ele, minha adoração está prejudicada. Atente para o que eu vou dizer. Muitos cultos do domingo à noite não são aceitos no céu. Não adianta luzes no palco, louvores extravagantes, gente bem vestida e cheirosa, som dos melhores, da melhor qualidade, bandas bem ensaiadas, se em nosso íntimo há trevas. Se em nosso íntimo há rancor, a ira, a orgulho, a inveja, a ódio do nosso irmão, do próximo. Irmãos, quando nós lemos um texto desse, quando nós lemos um texto como esse, vocês percebem que o culto não é quantidade? O culto não é quantidade. Se ao trazeres a tua oferta, te lembrar, você lembra?
não é quantidade. Você pode ter aqui 10.000 pessoas cultuando a Deus, e o coração? Quantas delas estão realmente, Deus está recebendo aquela adoração? Quantas? Quantas? Responda para você mesmo, com quem você precisa se reconciliar hoje? Lembre. De quem você lembra que tem alguma coisa contra você e você precisa se reconciliar? Eu pergunto, para quem você deve ligar, passar um WhatsApp, alguma mensagem, ainda hoje à noite, pedindo perdão e perdoando a fim de não ter a sua adoração interrompida, travada diante de Deus? Esse é um passo, irmãos, de maturidade espiritual. Pedir perdão, reconhecer que errou, é um passo de maturidade espiritual, de coração sadio, de alma sã, alma sadia, alma com saúde. Se você entende que precisa dar esse passo de reconciliação com alguém, a fim de sua adoração não ser prejudicada, então você seguirá a nossa terceira e última lição que aprendemos com Jesus hoje à noite. Em terceiro e último lugar, aprenda que antes de chegar à eternidade, você deve buscar urgentemente a paz com todos. Antes de chegar à eternidade, busque urgentemente a paz com todos. Veja comigo lá em Mateus capítulo 5, versículo de número 23, versículo 25 e 26. Entra em acordo sem demora com o teu adversário, enquanto estás com ele a caminho, para que o adversário não te entregue ao juiz, o juiz ao oficial de justiça, e sejas recolhido à prisão. Em verdade te digo que não sairás dali enquanto não pagares o último centavo. O princípio básico aqui é: não queira levar esse ódio no coração para a eternidade. Não é sensato. Não é sensato que esse ódio permaneça em seu coração. A grande insistência nesse texto, irmãos, está em que a gente venha a agir urgentemente, logo, ligeiro, contra a ira pecaminosa que está no nosso coração. Nos atermos imediatamente na reconciliação com o próximo e assim estar em paz diante de Deus. Nós devemos fazer isso quando? Hoje, já, enquanto estamos a caminho. Não quando chegarmos no tribunal. Deixa eu explicar isso aqui. No direito brasileiro, nós temos o que se pode chamar de, aliás, o que se chama, né? O que se diz no Código de Processo Civil, audiências de conciliação e mediação. O que é isso? São as audiências onde as partes, antes de se estabelecer o processo, né, o devido processo legal, as partes têm oportunidade de se encontrarem e ali acertarem os pontos. Se acertar ali, não tem mais processo, morre ali. Se não se acertar, segue o processo, e aí só Deus sabe quando vai acabar. Todo desgaste de processo, todo desgaste, gasto com advogado, gasto com idas e vindas ao fórum, audiências de instrução e julgamento, e por aí vai. Então o que Jesus está dizendo é o seguinte: se reconcilie antes de chegar no tribunal, para evitar tudo isso, para evitar problemas. Que antes de chegarmos perante o juiz de toda a terra, com o coração pejado de ódio e ressentimento contra alguém, nós temos a oportunidade, enquanto estivermos a caminho, de nos reconciliarmos com Ele, de viver em paz com todos.
A ênfase que Cristo dá aqui nessa ilustração sobre a condenação e a execução da pena não quer dizer nada de purgatório, porque a Igreja Católica, ela usa esse verso de número 26, e não sairás dali até pagares o último centavo. Ela usa isso para fundamentar a doutrina do purgatório. Não tem nada a ver, não é isso. Jesus está apenas afirmando que se nós temos que nos reconciliar com alguém, nos reconciliemos logo, hoje mesmo, imediatamente. Aqui está então a urgência de confessarmos os nossos pecados, nos arrependermos dos nossos erros, amargar a quebra do nosso orgulho, reconhecer que erramos e que precisamos estar em paz com Deus e com os homens. Ó, meus irmãos, escutem bem o que eu vou lhes dizer. Quão terrível é para um cristão saber que seu adversário morreu e ele não se adiantou em se reconciliar com ele. Quão terrível é para um cristão ter um adversário. Romanos 12, 18, Paulo disse: se possível, quanto depender de vós, tende paz com todos os homens. Depende de você, tenha paz. Para ter paz, só precisa que você vá lá e peça perdão? Vá. Faça a sua parte. Ah, mas ele não quer me perdoar. Entre ele e Deus, mas vá. Vá você. Levante-se da sua cadeira e vá. Todos nós estamos a caminho da eternidade, a caminho de nos apresentarmos diante de Deus, o eterno juiz, aquele que julgará com equidade e justiça. E eu pergunto: como está o seu coração para se apresentar diante do Senhor? Quantas pessoas mortas tem aí dentro? Quantos cadáveres estão na sua alma? Porque você os matou e nunca foi se reconciliar. É o que nós podemos chamar de homicídio subjetivo ou homicídio abstrato. Qual a diferença? É o homicídio interno da alma. Não é o homicídio concreto de você atirar em uma pessoa ou dar uma facada numa pessoa, mas você matar aquela pessoa por meio da sua ira, por meio da sua inveja, do seu orgulho. Isso é sério, meus irmãos. Isto é sério. Deus leva a sério nossos sentimentos para com os outros. Não matarás. O único meio de não vivermos com o coração cheio de culpa de homicídio diante de Deus é vivendo em paz com todos os homens. A música que nós cantamos aqui hoje: quando tudo perante o Senhor estiver e todo o teu ser Ele controlar. Nós acabamos de ver, por meio da palavra, que se há gente morta dentro do nosso coração, as quais nós mesmos fomos os homicidas daquelas pessoas em nós, melhor deixar a nossa oferta aqui e ir se reconciliar com aquela pessoa. Depois a gente volta e adora.